Então o indivíduo está lá fazendo uma hemodiálise, ou ele está lá na fila do transplante renal. Mas, prezado, qual que é a causa? Na aula de hoje a gente vai discutir uma das principais causas da doença renal crônica, belezation? E o primeiro ponto já é você ficar presente para o nome. O nome é doença renal do diabetes, que a gente a vida inteira falou nefropatia diabética. Não é errado você falar nefropatia diabética, mas você já fica presente que os autores mais modernos aí, os livros mais novos estão trazendo o termo doença renal do diabético, belezation? Nefropatia diabética ou doença renal do diabético. Muito bem, então o que tem a ver? Como é que o diabético vai desenvolver uma doença renal? Você lembra lá que o rim tem várias funções. O rim tem a função de homeostase, que é manter as substâncias do corpo em equilíbrio, os sais, a pressão, o rim mantém equilíbrio, essa função se chama homeostase. Os rins também tem uma função chamada endócrina, relação lá com a produção do sangue. Muito bem, mas hoje eu quero falar das funções de excreção. Como é que o rim faz a excreção? Então, lá no rim, você sabe que você tem 2 rins e cada rim tem 1 milhão de néfrons. A unidade funcional do rim se chama néfron. E lá no néfron, meu prezadinho, tem lá uma estrutura chamada glomérulo, que é um novelozinho. A palavra glomérulo, na sua etimologia, glomérulo quer dizer novelo. Sabe aquele novelo de lã? E parece mesmo. O glomérulo é aquele novelozinho de lã ali, né? Só que não é de lã, um novelo que onde ocorre a filtração do sangue. O glomérulo é o filtro mesmo, certo, prezadinho? E aí, o diabetes a longo prazo, não é 2 dias, 1 ano de diabetes, não. 5 a 7 anos o diabético com aquela hiperglicemia crônica. A hiperglicemia, sabe o que ela faz? Ela causa vasodilatação de uma arteríola chamada aferente. O que é arteríola aferente? É a arteríola que leva sangue para o glomérulo. Aí como dilata aquela arteríola aferente devido à hiperglicemia, vai um monte de sangue para o glomérulo. Aumenta a pressão intraglomerular. E aí começa a correr pequenas lesões endoteliais lá no glomérulo, começa a correr coágulos lá no glomérulo e esse glomérulo vai morrendo. Necrose glomerular. Pesado? Aquele monte de sangue indo para os glomérulos aumenta a filtração glomerular. Cerca de 30% a 40% maior de filtração glomerular. Claro, está indo um monte de sangue lá para o glomérulo. Pesado? Isso a longo prazo vai deteriorando o que a gente chama de barreira glomerular. O que é barreira? O glomérulo é um filtro. Pensa comigo, um filtro. E quando você tem uma perda ali da barreira glomerular, as proteínas começam a passar ali. Elas não passavam porque elas são grandes, mas como você tem uma perda ali da barreira glomerular, as proteínas começam a passar ali no glomérulo e acontece o que a gente chama de proteinúria. As proteínas começam a ir embora na urina. A albumina, microalbuminúria. O que é albumina? Albumina é uma proteína. A albumina passa ali e sai na urina. Então você tem lá a excreção urinária de albumina, proteinúria. Certo, pesado? Muito bem. Esse glomérulo vai perdendo a função, você vai perdendo a função renal. Só que, pesado, deixa eu te contar, os néfrons que sobram vão dando conta do recado. O que eu estou dizendo? Que a doença renal crônica é uma doença silenciosa, porque os néfrons vão necrosando, o glomérulo vai indo embora e os que ficam vão fazendo as funções dos que se foram. Os glomérulos remanescentes fazem a função dos glomérulos que se foram, daqueles necrosados. Então, prezadinho, esse cara tem lá 50, 60, 70% da função renal comprometida e ele não sente nada, não tem sintoma, porque os glomérulos que ficaram conseguem dar conta do recado. Então a doença renal é uma doença silenciosa, por isso que ela tem que ser rastreada, porque se você esperar sinais e sintomas, pode ser muito, muito tarde. Prezado, no Brasil só fica atrás da hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica é a primeira causa de perda de rim, seguida de perto pela doença renal do diabetes. Belezation? Estados Unidos, Europa, a doença renal do diabético é a principal causa de perda de rim. Certo, pesado? Deixa eu te falar que 30% dos diabéticos tipo 1 vão desenvolver a doença renal do diabético. 20% dos diabéticos tipo 2 vão desenvolver a doença renal do diabético. Então, tem que pensar em prevenção. Como é que é a prevenção? Controle rigoroso
da glicemia e outras coisas. Por exemplo, tabagismo prejudica o rim, dislipidemia prejudica, hipertensão também prejudica. Brancos desenvolvem com mais facilidade a doença renal crônica do que negros. Aí você tem lá o fator genético, é um fator importante, porque nem todos, conforme eu falei, nem todos os pacientes diabéticos vão desenvolver lá a nefropatia diabética ou doença renal do diabético. Lembrando, prezado, que aqui estamos falando de uma das complicações microvasculares do diabetes. Você já sabe, você acompanha aqui, você viu lá que nós temos complicações macrovasculares, que eu vou falar separado em outro vídeo. Temos as complicações microvasculares, retinopatia, neuropatia e nefropatia, que eu estou gravando separado, beleza? Então essa daqui é uma das complicações microvasculares do diabetes. O diabético tipo 1 e 2, eles vão ter que fazer anualmente o acompanhamento para ver como é que está a função renal. Que exame que é feito? O exame de excreção urinária de albumina. Então você marca aí, anualmente, exame de excreção urinária de albumina, mais o quê? Mais a creatinina para verificar a função renal. Lembrando, isso tem que ser feito anualmente porque é para rastrear a doença, prezado. Porque se esperar a manifestação lá, os sinais e sintomas, pode ser muito tarde. Beleza? Ficou presente? Retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética, essas complicações microvasculares. E aí tem as complicações macrovasculares que vamos falar aqui uma por uma. Beleza, meu prezadinho? Até o próximo vídeo. Tamo junto e um forte abraço.